Olá, amigos, que Deus abençoe a todos. Eu sou o pastor Antônio, eu faço parte da Igreja Evangélica Comunidade Cristã, aqui no estado de Alagoas, na cidade de São Miguel dos Campos. A igreja ela fica localizada no Hélio Jatobá 3, quadra D5, número 63. Ela fica ao lado do Atacadão da Construção, fica aqui na parte alta da cidade. Eu sou responsável também por um trabalho todo especial na cidade de Teotônio Vilela, a Igreja Evangélica Comunidade Cristã, fica localizado no Parque do Futuro 1, próximo à Guarda Municipal. Então, se você mora aqui em São Miguel dos Campos, você pode vir assistir um culto, ouvir a palavra de Deus e aprender mais sobre a palavra de Deus, tá bom? Então, ou em Teotônio Vilela, no Parque do Futuro 1, ou aqui em São Miguel dos Campos, no Hélio Jatobá 3, na parte alta da cidade, próximo da UPA, ao lado do Atacadão da Construção, fica a Igreja Evangélica Comunidade Cristã. Eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Essa palavra, meu amigo, é para você que de repente é um cristão, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, mas você ultimamente, você tem olhado para a dificuldade, você tem olhado para as lutas, você tem olhado para a perseguição, você tem olhado para alguma coisa que tem mexido com você, e isso está fazendo com que você se afaste de Deus, se afaste da igreja, da congregação, você está se apartando de Deus. Essa mensagem também é para você, meu amigo, minha amiga, que de repente não tem uma denominação, você não faz parte de uma igreja, você não é uma pessoa evangélica, mas você está sofrendo, você está vivendo uma situação muito, mas muito angustiante, situação que só Deus e você sabe o que você está passando. Então eu tenho uma palavra para o seu coração. Então, a palavra que eu vou ler, a mensagem que eu vou ler, ela está escrita no livro de 2 Crônica, no capítulo 15. A palavra diz assim: a reforma religiosa de Asa. Reforma, meu amigo, você sabe que é uma mudança, né? É uma mudança. Você vai fazer uma reforma, ela muda a tinta da casa, ela muda os móveis, ela coloca uma parede num determinado lugar. Reforma é uma mudança. Então o que acontece? Só que essa reforma de Asa, essa mudança de Asa, foi religiosa, entendeu? Ela foi religiosa. E o que isso significa, pastor? Religiosa é o seguinte, por exemplo, a pessoa, ela é espírita, um exemplo, ela é católica, um exemplo, né? Nada contra os espíritas, cada um com a sua fé, cada um com a sua denominação, cada um com a sua maneira de ser. Não estou aqui criticando nem atirando o pé de ninguém, longe de mim. Deus, ele não me fez juiz, ele me fez pastor, né? Servo dele, não juiz. Juiz é quem julga, né? Pastor, ele cuida. Então não estou aqui para julgar e nem condenar ninguém, não, longe de mim isso. Então é o seguinte, o que eu quero explicar para você é a diferença de uma pessoa se tornar cristã e ela se tornar religiosa. Por exemplo, a pessoa ela era espírita, aí hoje ela está numa igreja evangélica. A pessoa ela era católica, hoje ela está numa igreja evangélica. Mas só que é o seguinte, digamos que ela saiu do espiritismo,
mas ela não se converteu, né? Ela não se converteu. Ela está dentro da igreja evangélica, mas ela fuma, ela bebe, ela fala da vida dos outros, ela não obedece a palavra. Então o que acontece? Ela é uma pessoa religiosa. Ela não é uma pessoa de Deus, ela não é uma pessoa nascida de Deus, ela não é uma pessoa convertida, ela é apenas uma pessoa religiosa. Por quê? Porque ela tem uma Bíblia, ela frequenta a igreja, ela ora, ela canta, ela louva, mas ela não obedece a palavra, ela não entrega a vida dela para Jesus, ela não se batizou nas águas, ela não assumiu um compromisso com Deus. Então isso faz dela uma pessoa religiosa. Asa, ele buscou a Deus, né? Ele buscou a Deus no momento de aflição, no momento de angústia. Asa buscou a Deus. Só que é o seguinte, quando as coisas se acalmaram, ele começou a se afastar. Por quê? Porque aquela busca dele foi religiosa. Não foi uma busca com fome, com sede da palavra de Deus, da presença de Deus. Então, às vezes a pessoa ela era espírita ou ela era católica e hoje ela está dentro de uma igreja evangélica. Mas ela vive uma vida toda errada. Ela vive uma vida do jeito que ela quer, na desobediência. Reclama de tudo, fala de tudo. Então essa pessoa, ela veste roupa de crente, ela frequenta a igreja de crente, ela tem um livro dos crentes, que é a Bíblia Sagrada, mas ela não assumiu um compromisso com Deus. Então ela é apenas uma pessoa religiosa. Quem não entende, quem não conhece, vê ela como um cristão, como um crente, como uma pessoa de Deus, mas porque não conhece. Mas ela sabe que ela está na igreja, mas ela não mudou. Ela está na igreja, mas ela não assumiu o compromisso com Deus. Ela está na igreja, mas ela não obedece, ela não pratica a palavra de Deus. Então, a reforma de Asa, a mudança de Asa em buscar a Deus, foi de forma religiosa, que bastou as coisas se acalmar e ele começou a se afastar de Deus. Entendeu? Tem pessoas que é assim, ela chega na igreja por causa de algum determinado problema e com o passar do tempo o problema começa a se acalmar, a situação começa a mudar, a vida dela dá uma melhorada, aí ela começa a se acomodar, ela começa a deixar de frequentar a igreja, ela começa a deixar de obedecer, ela já não liga mais, não tem mais aquele compromisso, porque as coisas já se acalmou. Então o que acontece? É porque aquela ida dela na igreja, a mudança dela de religião foi religiosa. Tá entendendo? Então a pessoa que ela é religiosa, ela não se firma, ela não continua e ela põe em risco a sua própria salvação. Então a mensagem diz assim, olha só. Veio o Espírito de Deus sobre Azaria, filho de Odede. Este saiu ao encontro de Asa. Ele disse: ouve-me, Asa, e todo o Judá, e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Você está vendo como isso é forte? Asa, ele estava se afastando de Deus. Ele estava se apartando de Deus. Por quê? Porque quando ele estava em apuro, no outro vídeo, o primeiro vídeo que eu fiz, né? Eu prometi que ia gravar o segundo. Eu gravei o primeiro falando quando ele venceu Zera, o etíope, né? Que ele se viu em apuro. Ele foi enfrentar um exército que era inumerável e ele não tinha como vencer, mas aí ele buscou a Deus e Deus deu vitória, certo? E quando Deus deu vitória, com o tempo, ele veio se acomodar na fé
e começou a se apartar de Deus. E quando ele estava se apartando de Deus, ele enviou o espírito dele sobre Azaria, e esse homem cheio do Espírito Santo foi à procura de Asa para dar o recado de Deus. E eu estou trazendo o recado de Deus nessa noite para o seu coração. Eu estou gravando esse vídeo agora, à noite, eu terminei o culto agora, e Deus colocou no meu coração de eu gravar esse vídeo, que é a segunda parte da história do rei Asa. Então, Deus enviou o espírito dele sobre Azaria, e Azaria, cheio do Espírito Santo, foi à procura de Asa. E quando ele encontrou o rei Asa, ele disse assim: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. Ele disse: o Senhor está com você enquanto você estiver com ele. Quer dizer, ele estava orientando, Asa estava se afastando, né? E de repente é o seu caso, meu amigo, minha amiga. De repente é o seu caso. Você está se afastando da presença de Deus. Você está se afastando do altar de Deus, da casa de Deus. Você não está fazendo mais caso, você não está ligando. Então, meu amigo, minha amiga, Deus, ele é justiça. Deus, ele é amor. Deus, ele é pai. Deus, ele é bom. Mas ele é justiça. Se você se apartar dele, ele se aparta de você. Mas se você buscá-lo, ele se deixa achar. Não importa o que você fez, nem importa o que você deixou de fazer. No momento que você busca Deus, ele se volta para você. Agora também tem uma coisa: se você virar as costas para ele, ele vai virar as costas para você. Isso você pode ter certeza. Há quem pense que Deus é brincadeira, mas não é. Não se brinca com as coisas de Deus. Aí ele fala assim, ó: este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar por vós. Porém, se o deixardes, vos deixará. Aí ele diz: Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus e sem um sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Então o povo de Israel, ele viveu muitos anos sem o verdadeiro Deus. Por quê? Porque existem muitos deuses, mas Deus que criou os céus e a terra, só um. Então Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus e sem um sacerdote. Olha a importância de você frequentar a igreja, a casa de Deus, e ter um sacerdote, um pastor, um homem de Deus ali para ensinar as palavras, ensinar a lei de Deus. Então ele disse: olha, Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus e sem um sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Então quando a pessoa ela entrega a vida dela para Jesus, ela passa a viver a lei de Deus. Que existe a lei dos homens e existe a lei de Deus. As pessoas acham que ela deve ter cuidado em obedecer, em praticar somente a lei que os homens criam. E ela esquece que existe a lei de Deus. E bem verdade é que muitas pessoas querem viver em desordem. As pessoas querem viver na prostituição, na bebida, na idolatria, na desobediência, na vida obscura, na vida errada, no crime, nas drogas. É viver sem lei. Só que aí você pode viver sem a lei de Deus,
mas você vai viver sem ele. Porque Deus, ele não coaduna com o erro, com a desobediência. Então, meu amigo, tome uma atitude. Entregue sua vida para Jesus. Você, meu irmão, minha irmã, que está passando por situações difíceis e está perdendo as forças, o ânimo para não buscar a Deus. Tome uma atitude. Busque a presença de Deus. Volte para os braços do Senhor. E você, meu amigo, que ainda não tomou essa atitude de entregar sua vida para Jesus. Entrega a sua vida para Ele. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Aproveite o dia que se diz hoje e não espere mais, porque o amanhã pode ser tarde demais. Tá certo? Então fica aí esse alerta a todos os irmãos cristãos que estão passando por luta, por injustiça, por calúnia, e está perdendo as forças, e está se afastando de Deus. E a você, amigo, que está sofrendo, você, minha amiga, que está passando por situações de amargura, de angústia, você tem chorado. Se você buscar o Senhor, Ele se deixará achar, tá bom? Eu quero pedir para você me ajudar a divulgar esse vídeo e muitos outros que já tem no meu canal. Eu queria que você compartilhasse esse vídeo, queria que você curtisse, desse um like e que você se inscrevesse no canal. É importante que vocês se inscrevam no canal, se tornem um inscrito desse canal, para que assim esse canal ele possa continuar no ar e eu possa continuar pregando a palavra de Deus através dessa rede social, tá bom? Fica o meu abraço, que Deus abençoe a todos. O nome no meu canal é Pastor Antônio Guerra, tá certo? Pastor Antônio Guerra no YouTube. Esse é o canal do YouTube, tá certo? Você curte, você dá um like, você comenta e compartilha e se inscreve. Assim você está me ajudando a evangelizar, a pregar a palavra de Deus, tá certo? Tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, fica com Deus.